Olá, 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 cidadãos da Galileia! Hoje temos mais um novo episódio do Brain Tudo Podcast. E se você é designer, você tem que ficar até o final, porque a gente vai discutir uma coisa muito importante. Você que é designer, precisa saber de estratégia de branding no dia a dia, na execução do seu trabalho, ou você fica só esperando receber o briefing da estratégia para executar a parte visual? Não vou te responder isso agora, até porque eu tenho uma convidada especialíssima. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda o seu negócio e a sua empresa a ter uma marca com identidade, diferenciação, posicionamento. Se esse é o momento do seu negócio, é só acessar galileonogueira.com/contato, escolher lá Galileu Branding e pedir um orçamento que a minha equipe vai falar com você e quem sabe a gente não vai trabalhar juntos. Uma outra coisa que eu preciso deixar muito, eu tô orgulhoso de avisar vocês hoje, uma novidade, que tô guardando as 7 chaves. A partir de agora, o BDP Imersão se une à SPM pra gente fazer o BDP Imersão São Paulo. 2 marcas juntas com um único objetivo, que é tornar você um expert. E a gente tá falando que essa parceria vai redefinir a sua carreira em branding. Então, se você quer fazer parte de uma imersão completa, com 2 dias de aula, 12 horas de conteúdo, professores SPM na grade, certificação SPM e benefícios de alunos SPM, mesmo você fazendo o BDP Imersão, esse é o seu momento. A imersão vai acontecer 22 e 23 de novembro na SPM São Paulo e a gente vai ter um dia incrível de aulas teóricas pela manhã e workshops práticos pela tarde. Se esse é o seu momento, galileonogueira.com/bdp, garanta sua vaga. A gente só vai ter 39 vagas. Sim, a ideia é que a gente tenha um grupo menor mesmo, para que a gente consiga se aprofundar no conteúdo, melhorar o nosso network e também colocar a mão na massa nos workshops práticos, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Hoje temos um papo que talvez ele seja controverso, talvez ele seja bom, talvez ele seja... que abra a cabeça dos designers que estão aqui. E eu estou com ela, Itamara Ferreira. Seja muito bem-vinda ao Branding Tudo Podcast, depois de 1 ano tentando agenda com essa moça. Sim, ai gente, que prazer estar aqui. Muito bom, estou ansiosa por esse papo. Estou animada. Está animada? Estou. Será que Itamara vai ser controversa hoje nesse episódio? Talvez. Talvez a gente dê uma instigada. Algumas verdades sendo ditas. Algumas verdades. Sim. Bom, então vamos começar pela pergunta que abre esse episódio. A gente tem ouvido muito, a palavra branding tem crescido muito no mercado. Nos últimos 5, 6 anos, a gente tem visto muito conteúdo, novos criadores de conteúdo surgindo, novos cursos. A gente tem uma galera aí produzindo conteúdo sobre branding e a importância de branding cresceu nos últimos anos também, com a diminuição da importância de performance também. Quanto mais os VCs, os fundos tiraram investimento, agora ficou necessário construir marca. E dentro desse universo de construção, existe uma confusão, né? Tem gente que acha que branding é fazer uma identidade visual. Então, os designers que acham que estão fazendo branding, na realidade eles estão fazendo só a identidade visual, que é um pedaço da estratégia de branding. Só que agora eu vejo um movimento que os designers querem aprender o todo. Eles querem aprender estratégia, eles querem entender do início ao final. Talvez eles queiram até ter uma profissão meio mista, eles querem ser um pouco estrategistas de branding, mas também ter uma entrega de expressão visual no final. E aí? O designer precisa de tudo isso? Ou ele pode ser um designer que vai focar só na sua especialidade? Adorei o tema, adorei. E eu quero me colocar nesse lugar também. Porque sou designer, né? Trabalho com marcas há muitos anos. Tenho uma história aí, desde que eu me formei, eu trabalho com marcas. Isso é engraçado, porque quando eu estava na faculdade, a única coisa que eu não queria trabalhar era com logotipos. Odiava, achava mega complexo, Mas, enfim, fui cair numa agência, me apaixonei. Só que eu era essa designer que trabalhava com identidades visuais. Então, chegava, naquela época, 2012, 13, não se falava tanto sobre branding. Ainda estava engatinhando. Falava-se, mas bem, né, no início. Então, eu era a pessoa que pegava aquele briefing bem do xexelento, das agências, né? E eu tinha que dar vida àquilo. E essa era a minha principal função, sabe? Então eu compreendo o designer que ele tem uma preciosidade com a criação dele como um bebê. Porque essa era a minha função. Eu tinha que pegar algo que era super abstrato e transformar num visual. E aí o tempo foi passando, eu fui fazendo cursos de branding, fui vendo o que é isso, por que as marcas precisam disso, né? O que é uma gestão de marca? E fui trazendo isso para o meu trabalho aos poucos. Eu fui incorporando o branding
pequenas partes no que fazia sentido para mim. Porque o público também não estava preparado para isso. Então, eu não podia chegar, eu como designer, e falar, eu vou te entregar uma estratégia. Ele falou, mas não quero, eu só quero um loguinho. Logo, né? Eu queria o meu loguinho que eu passei um brief aqui no papel de pão. Isso. Certo já. Não quero essas coisas. Então, eu fui incorporando estratégia para o meu processo interno. Então, como eu posso melhorar minha entrega, ser mais assertiva, trazendo recursos do branding. E aí, eu fui aprimorando até o ponto em que eu comecei a oferecer mesmo a consultoria de branding, óbvio, focado no design, que é da minha alçada, né? E aí comecei a entregar esse trabalho mais completo. É difícil a gente responder assim, sim, deve, né? Eu odeio essa pessoa que caga a regra, né? Então tem que ser assim. Se não for assim, vai acabar. Vai acabar a profissão, você não serve como profissão. Não acho que é. Só que tem uma coisa que é muito importante para os designers saberem e para os estrategistas também. Design faz parte da gestão de marca. Ele está inserido na gestão de marca. Ele faz parte, sabe? Você pode pensar numa estratégia, mas o design faz parte da expressão. Ele é a parte que você conecta toda a estratégia, que ela tá ali invisível para o público, a algo que ele possa ver, tocar, sentir, se conectar, né? Então, tanto pro lado dos designers que sentem que o design é a parte mais importante, isso precisa ser revisto, quanto para o lado do estrategista que acha que design é irrelevante, né? E aí não coloca fé nessa parte, não investe nessa parte. Então, acho que as duas partes precisam se encontrar no meio do caminho ali, cara. Porque é importante. Quando você foi falando, na realidade, quando você falou aqui, né? Eu trouxe o design para o meu processo, eu trouxe branding para o meu processo, da minha maneira de construir. Eu aqui, capitaneando a bandeirinha do branding, acho que, vendo de fora, torna o seu processo mais rico. Porque uma coisa que eu já vivi ao longo desses 12 anos também, né, também me formei em 2012, é que algumas vezes o design ele tá indo para um lugar muito estético, que talvez ele atenda uma demanda estética de agora, uma tendência que a gente tem dos 2, 3, 4 anos que vem, né, daqui para frente, mas ele em si, como logo ou como expressão visual, não traduz necessariamente a estratégia da marca. Ele é bonito, ele é agradável aos olhos, ele é visual, ele entrega, mas ele não tá muito alinhado, né? E quando você vai olhar, acho que eu já vivi algumas situações na consultoria também, quando a gente tinha designers freela, né? Ou designer do cliente também, que a gente trazia assim, olha, a marca precisa ser simples, precisa ser isso, pelo aquilo outro. Aí você via um logo tudo rebuscado e com degradês, aí você fala, ué, cadê a simplicidade? Não faz sentido. Cadê a simplicidade que a gente falou aqui? Temos muitos exemplos assim. Sim. Cara, eu gosto de usar uma analogia que eu explico para os meus clientes, quando eu vou apresentar minha metodologia, para os meus alunos, que é a seguinte. Pensa que a sua marca é uma árvore. Uma árvore é feita de flores, de frutos, de folhas, né? Tudo aquilo que a gente vê. Mas ela é principalmente feita de raiz. Se essa árvore não tiver raiz, ela morre. Então, pensa que a sua marca é toda essa árvore. A parte abaixo da terra, a raiz, é a parte da estratégia. O público não tem acesso, não sabe o tamanho daquilo, não sabe para onde está indo, mas existe. E é o que mantém a árvore, é o que sustenta a árvore, né? Mas se você tiver uma árvore feita de raiz, eu não consigo comer um fruto, eu não consigo admirar a beleza, eu não consigo nada. Então a estratégia também sozinha, sem se conectar, ela também fica perdida. E aí a gente começa a subir, né, para a superfície. Esse subir para a superfície é a parte de expressão. E a parte de expressão é aquilo que conecta com o público. Então você tem o caule, você tem as flores, os frutos, como eu disse, que é o que o público vai conseguir ver, se conectar e entender se aquilo é para ele ou não. Mas você concorda comigo que eu não consigo plantar abacaxi e colher morango? E eu acho que é esse o ponto do designer. Então você tem uma parte de uma árvore frondosa, linda, maravilhosa, não tem raiz. Ela morre daqui 2 dias. Entende? Então, essa é a parte tão importante para o designer trazer a estratégia para o processo dele. Para ele conseguir coincidir. E aí uma marca que é bem amarrada, tanto na parte da raiz quanto na parte do tronco, essa é uma marca muito forte no mercado. Uma marca sólida, ela faz sentido. E aí, quando a gente fala de uma marca que faz sentido, é que em todos os pontos de contato, ela se comunica da mesma forma. Ela é coerente. E aí o público se conecta de uma forma muito mais forte e duradoura. Essa, gente, é uma professora, né? Essa é uma professora. Então, ela é professora, cara. É um excelente exemplo essa coisa da árvore. Né? Porque
literalmente é a parte visual mesmo da coisa, né? O que a gente vê. O fruto, a folha, né? Tudo aquilo. O verbal também, verbal, óbvio. não. Obviamente a árvore é composta de tudo isso. Mas acho que esteticamente, visualmente, a gente consegue visualizar bem esse exemplo. Eu adoro porque como a gente tá num formato de áudio, a gente precisa construir esse desenho na cabeça de quem tá ouvindo só pelo Spotify e não tá vendo pelo YouTube. E uma coisa também que eu vejo, né? Eu já comentei aqui num dos episódios, que são os famosos rebrandings desnecessários. Né? E esses rebrandings também acompanham uma mudança de logo, uma atualização, ou talvez até um abandono mesmo do logo anterior para vir para um novo. Eu vi um post seu ontem falando sobre o logo do PayPal. E é muito curioso porque se conecta muito bem com o que você trouxe, né? O logo do PayPal tinha bordas arredondadas, que era alinhado à modernidade, à tendência daquele momento. Passam 4 anos e agora tira os logos, a borda arredondada, agora é tudo reto, porque agora é essa tendência de agora. Isso também não reflete um pouco… Obviamente, estamos falando de Pentagram, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Mas isso também reflete um pouco dessa coisa da estratégia, algumas vezes, ficar também mudando muito, né? E de não ter essa coisa sólida, de o tempo inteiro a gente tem que ficar atualizando o logo para adicionar o conceito de modernidade atual. Eu fico me questionando sobre isso também. Eu não consegui ter uma linha, assim, bem certa de raciocínio. Porque eu penso que, há 50 anos atrás, era muito fácil você ter uma marca que durava 15, 20 anos sem mudar nada. Porque a sociedade mudava pouco também, né? Então, a gente não tinha tanto acesso à informação, você não via tanta referência, a globalização ainda estava no início. Então, as coisas, elas duravam mais. Você vê que uma música que fazia sucesso o ano inteiro. Hoje em dia, 3 meses tá antiga, né? Então, e quando ela consegue ficar 3 meses em sucesso, porque às vezes ela fica 1 mês e meio, no máximo. É top 1 durante uma semana, já é uou, né? Então, também penso que cada vez mais, né, com esse movimento rápido do mundo, as transições vão precisar ser mais necessárias. Essa é uma linha de raciocínio que tenho. Uma outra explicando para as pessoas o que é o PayPal, né? O que foi a minha reflexão. O PayPal fez um redesign em 2014. Tá? Foi quando ele inseriu os 2 P's sobrepostos. Antes era só um P com uma sombra, assim. Então ele colocou os 2 P's sobrepostos e esse P tinha as terminações, né, as bordinhas arredondadas. E aí a ideia, né, a justificativa foi, a gente quer trazer um logo que seja mais amigável nas plataformas digitais. Então tá aquela coisa, sei o quê. Pra caber bem no icon, né, dentro do aplicativo, pra ser o avatarzinho do Instagram conseguir encaixar melhor. Colocar o favicon, então a gente tem que fazer isso, então tem que ser mais amigável, tem que ser mais isso, mais aquilo. E a gente tava na tendência friendly. Eu não sei se, né, vocês vão lembrar, mas tinha o design flat, o design friendly, é tudo muito fofinho e colorido e divertido, amigável. E isso era o ser moderno. Então tudo que era muito rígido e reto já era ultrapassado. Então a gente trouxe essa estética, né, divertida. E aí a gente passa 10 anos pra frente. Aí a Pentagram faz o redesign da PayPal e tira os cantos arredondados. E a justificativa é para deixar a marca mais moderna e nítida. E eu falei, mas também não era há 10 anos atrás? E, na verdade, a reflexão que eu fiquei é o seguinte, o que é moderno? Né? Então, o conceito de moderno muda em cada era. E aí, o que não pode acontecer é a gente cravar em pedra aquilo que é de fato moderno. Então, assim, eu vou usar uma fonte sans serif, né? Uma fonte que não tem nenhum adorno porque ela é moderna. Tá, mas daqui a uns anos será que vai ser? Sabe? Então, eu acho que o designer e o estrategista, ambos, né? Eu acho que as pessoas que gerem marcas precisam estar muito ligadas ao que a sociedade tem, como ela tem se comportado, né? A cultura. Então, eu acho que você precisa olhar muito para fora também. Então, o que é moderno? O que é moderno é o que a gente, hoje, enquanto sociedade, dizemos que é. E pode ser que daqui a 10 anos não seja. E como eu disse, cada vez mais acelerado. Então, o que é moderno hoje, amor, ano que vem já tá ultrapassado. Já tá ultrapassado. E é por isso que a gente vê tanto redesign também, muito refresh de logo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E às vezes muito ajuste ótico simples, né? Que não necessariamente precisaria ter uma comunicação para a imprensa para falar, olha que tiramos a borda arredondada. Exatamente. Igual o SBT, acho que o SBT fez alguma… Sim, fez uma mudancinha no SBT Plus, né? Jogou um pra aqui pra cá, um pra aqui pra lá, pronto, redesign. Tipo, SBT Plus lança novo logo e transforma a maneira. Ninguém quer saber, muito, né? Não tem se fala de outra coisa. Só se fala de outra coisa. Só se fala de outra coisa. Exatamente. Oi, Tamara, mas aí, voltando para a história dos designers saberem estratégia, né? Eu, como fundador de uma empresa que contrata também designers, diretores de arte,
Eu também vejo essa dificuldade de encontrar esse designer que hoje eu chamo de polivalente, né? Que é esse designer que tem habilidades de design e a parte técnica é muito bem feita, porque você vai julgar pelo portfólio. Você vai olhar muito mais o aspecto de traço, de ilustração, de composição, de uso dos elementos. Você vai julgar por aqui. E numa parte comportamental e técnica, a gente vai olhar também um pouco mais de estratégia, se a pessoa consegue compreender uma estratégia de branding. Porque quando a gente entrega para um briefing, por exemplo, ele não é um briefing do tipo objetivo, desafio e etc. Não, a gente vai falar dos atributos que a marca tem, a gente vai falar da linguagem que ela vai usar, as causas que ela acredita, os territórios que ela acredita. Hoje, com a sua comunidade, você consegue ver já essa evolução desse designer saindo dessa coisa do Photoshop. Eu preciso aprender ferramenta e preciso olhar a referência no Behance e olhar... Não, agora eu preciso entender o que há por trás dessas marcas. Olha, consigo, e eu sou uma das mensageiras dessa causa. Que esses dias eu fiz um post falando, design não é software, não é, porque software muda. Sei lá, quando começou a galera usava compasso e esquadro pra fazer design na mão. E aí você vai falar que era isso, que era habilidade, que era design? Não, design é tudo que vem antes, né? Então é o projetar. E é por isso que a gente precisa bater nessa tecla. Então, se é o projetar, o que eu tô projetando de fato? Se eu só projeto na hora que eu criei uma prancheta no Illustrator e comecei a fazer as coisas. O que veio antes? Para onde eu quero ir? Eu acho que a maior pergunta do design é essa. O que eu quero fazer? E aí o como, meu irmão, você pode usar o Canva. Você vai conseguir chegar lá. Você pode usar uma câmerazinha Cybershot. Você vai conseguir chegar lá. Então você precisa saber o objetivo. E aí é que vem o branding. O branding, ele vai criar essa linha de raciocínio que você vai desenhar por cima. Né? Literalmente desenha por cima, porque você precisa entender qual é a narrativa. E aí é óbvio. Eu acho que o design... Eu falo muito que o design é um tradutor. Porque é o bicho que tem que falar muitas línguas, tá? Sim. Tem que falar muitas línguas. Então também não é só... o design tem que ter estrategista. Tem, mas tem que saber estética. Tem que saber estética pra caramba, sabe? Porque ele vai ser avaliado pela entrega da estética no final das contas. E outra coisa, a primeira impressão é estética. Se a estética não convidar o público a se aproximar, meu filho, a estratégia fica perdida, né? Então você precisa equilibrar as duas coisas. E aí o designer ele tem que falar a língua do branding, da estratégia, ele precisa falar a língua da estética e precisa falar a língua do público. E aí ele é esse tradutor, que ele fica traduzindo toda hora. Pô, isso aqui é pra cá, isso aqui é pra cá, isso aqui é pra cá. É um desafio, cara, sabe? Por isso que é polivalente. Por isso que é polivalente. Porque você tem uma necessidade de compreensão de muitos aspectos, né? E aí eu fico nessa, porque assim, eu defendo muito a estratégia, mas eu também sou a pessoa da estética, no sentido de psicologia da forma, psicologia da cor, de neurociência. A gente precisa entender como o ser humano enxerga o mundo para eu conseguir transmitir. Você me fala lá que um atributo da marca é ser, não sei, extrovertida. Como é que eu coloco extroversão no design? Sabe? Como é que eu coloco uma marca que traços de extroversão são estéticos nessa história, né? É só colorido? É jogar tudo colorido e pronto, é extrovertido? É colocar uma tipografia gigante? Não, porque tem outros atributos e tem outras coisas, tem valores, tem narrativa, tem posicionamento. Como é que eu vou traduzir isso? Então eu preciso entender como essas duas coisas, elas se entrelaçam. Então, principalmente atributos. Eu acho que é uma parte muito abstrata que o design tem que entender. Então, eu não posso chegar e falar que uma marca é ousada, moderna e colocar tudo cinza. Entende? Opa, já peguei a referência aqui. Nada como ter uma intimidade aqui pra gente. Eu olhei, eu já sei o que ela tá falando. A gente vai entrar nesse assunto, é óbvio. Não tem como. Então, você precisa entender. Atributo é personalidade. E estética também. Então, como é que eu vou traduzir isso para que o público compreenda? Sabe por quê, gente? Senão fica com aquela cara de que você colocou o conceito depois que o negócio estava pronto. O famoso retroplanejamento. Você fez quando tá pronto já. E aí você joga umas palavras lá pra poder dizer só. E a audiência não é burra. Sim. A audiência não é burra. A gente acha que, eu vou falar aqui com muita, muita firmeza e as pessoas vão acreditar. Não vão. Não vão. Elas já compraram mais no passado. Hoje elas não compram tanto. Não, no passado elas até poderiam... Ela só viu um anúncio na televisão, não tinha internet, não tinha nada. Ela até falava, disseram que é assim, é isso. Mas hoje não, né? Hoje eu posso ir atrás, hoje eu posso ter acesso ao arquivo, eu posso ler de novo. E eu tenho muita referência, muito repertório. A informação tá aqui o tempo todo, então eu falo, não tá fazendo sentido pra mim isso. Eu posso não saber o que tá errado, mas eu sei que tá incoerente. Minimamente você entende alguma coisa aqui. Exatamente. Por isso respeitem os designers. Porque os designers, eles precisam, de fato, ter uma habilidade tripla aí, né? De leitura de comportamento, leitura de público, leitura de fato, branding. Se você é designer, comenta aqui. Bota uma bolinha laranja ou uma laranjinha, um emoji da laranjinha.
Coloca aqui nos comentários do Spotify do YouTube pra gente, abraçar vocês e mandar energias boas. Porque o designer, no final, é cobrado demais de ter essa fluidez na leitura. E é uma coisa que a gente viu também a profissão, de certa maneira, como todas as outras, né? Como o branding também passou por essa produtização, né? Você compra um cursinho ali, você vira designer, ponto. E aí, quando você vai olhar... eu lembro quando eu namorei, eu tive um namorado que ele não manjava muito de design. Ele era muito cara estratégico, de marketing digital. Ele não manjava muito de design. Ele era muito cara do gosto pessoal. Né? Tipo assim, ele olhava e falava, gostei ou não. Mas ele olhava pra estratégia e falava, tá endereçada? Tá gerando lead? Tá ótimo. Então ele ligava muito pro visual. E aí uma vez ele veio me mostrar uma defesa estratégica de um logo, de uma identidade visual. Só que a defesa não tinha defesa. Era tipo uma página, o logo, aí a opção 1, 2, 3, e aí o resto. Aí eu falei assim, cara, mas cadê a defesa desse negócio? Ele tá traduzindo o que isso aqui? Aí ele falou, não sei, o pessoal não mandou. Eu falei, tá, mas e aí, né? Cadê a parte do tipo, por que escolheu esta fonte? Por que escolheu esta cor? Por que escolheu este elemento? Aí ele falou, nossa, mas eu nem olho pra essas coisas. Eu só bati o olho pra ver se traduziu o que eu esperava. Eu acho que traduziu. Eu acho. Eu amo. Eu acho. Aí eu voltei pra ele como alguém de estratégia e falei, qual o parâmetro pra você definir que de fato está dentro ou fora do parâmetro? Quem me disse que o seu gosto é bom? É isso. Isso também é uma coisa, né? Bom gosto. Bom gosto, ele é relativo, né? Relativo. É relativo. Mas, no final, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu não vou conseguir julgar se essa logo tá boa ou não, porque não existe uma defesa estratégica. Se você pediu para essas pessoas fazerem um logo simples, talvez esse esteja atendendo. Se você pediu para fazer um logo que trouxesse muita seriedade, confiança, etc., talvez esse daqui não traga. Mas eu não sei o antes, eu só tô vendo o final. E aí depois, né, enfim, tiveram os ajustes. Depois ele falou, cara, não consigo mais aprovar a identidade visual sem defesa. Fiz, nossa, parabéns. Parabéns, é um designer. Nossa, sim. Porque o designer também não colocou, né? Foi uma coisa que o designer fez. E aí, acho que é o costume do mercado. Do designer ali que vai fazer pro Zé das Couves, pro senhorzinho da padaria. Que é isso, ele só quer aprovar um logo. Então você manda 8 opções e espera que eles aprovem qualquer uma. Mas sabe uma coisa que acontece também dentro das empresas? É o designer ficar muito no lugar passivo. Isso acontece demais. Eu trabalhei em agência e sei disso. Que é assim, chega o briefing, chega a pessoa do marketing e fala, a gente quer isso, isso e isso. Aí o designer faz. Aí vamos supor que tem alteração, o designer fala, mas você não me falou o que você queria. Ô criatura, mas você é o designer. Você que é o tradutor. Sim. Eu não tenho que te falar o que você tem que fazer, né? E o designer reclama muito disso, do cliente. O cliente não sabe o que quer. Você fala, sim, você que estudou pra isso, não foi ele. Ele tá te contratando pra você dizer. Chicotadas da Itamar. Então, eu acho que o designer também precisa ser mais ativo, de falar, de demonstrar defesa, de colocar o ponto de vista dele no projeto, de estar inserido na estratégia desde o início por causa disso. Porque design... Tem muita gente que... Já escutei, né, em alguns lugares, as pessoas vendendo curso ou falando, não, porque eu faço um design estratégico. Daí eu penso, mas todo design é estratégico. Não existe uma vertente de design estratégico. A essência do design é estratégica, tá ligado? Eu amo, é igual a branding pra dentistas. Branding para médicos. Aí eu, gente, mas branding é branding no final das contas. Branding. Assim, por que tem branding para digital? Eu falei, gente, mas branding para digital não existe, né? Mas, só criou uma roupagem. Exato. Então, assim, design estratégico. O design é por essência estratégico. Ele precisa alcançar um objetivo. Ele precisa de projeto, de processo. Então, se você não tiver incluído na estratégia desde o início, vai chegar no final, você vai chegar com uma chuva de informações e vai ser difícil mesmo assimilar tudo aquilo, né? Bom, a gente tem agora um momento que é o seguinte. Falando de tudo isso, o designer precisa realmente, assim, eu acho que, né, como você falou, a gente não tá aqui para definir lugares. A gente tá falando recomendações, né? Você pode ter um designer que ele vai se especializar mesmo na parte técnica, na estética, que vai ser incrível. E não necessariamente precisa saber de branding. Ele vai ter o seu lugar no mercado, pelo que eu vejo, né, aqui. Só que você vai ter que ter junto com ele algum estrategista muito forte para ir guiando a criação junto com ele. Sim. E eu vejo que existe um outro lugar, que é esse designer que a gente vê hoje no dia a dia brasileiro, né? De 80% das pequenas e médias empresas no Brasil. Que ele vai ter que ser o faz tudo. Que é a pessoa que recebe o briefing, a pessoa que traduz, a pessoa que apresenta, é o que monta, é o que treina o cliente, que revisa os documentos. Né? Não, isso aqui tá dentro do guide, isso aqui tá fora do guide. Porque o próprio cliente também não sabe. E eu acho que você trouxe um ponto muito bom, que é a questão do seu papel como profissão
e a sua proatividade em relação a isso. Porque eu acho que também a gente construiu no mercado um lugar que o designer é tão tradutor em que ele só fica na última etapa do processo. Então ele espera chegar um briefing, daí chega um briefing de papel de pão, escrito no guardanapo. Ele fala, pronto, eu vou traduzir em cima dos que eu tenho. Eu não vou questionar, eu não vou devolver o briefing, eu não vou perguntar mais coisas, eu não vou... Não, ele só me pediu para traduzir isso aqui, eu vou fazer. E sabe o que isso cria, Gali? Aquela falsa ideia do gênio criativo. Que eu te dou um insumo. Mínimo. Você coloca dentro de um caldeirão, mistura, porção mágica e cria lá uma identidade visual. Do nada. Não existe isso, gente. E isso é uma coisa que eu faço um esforço gigantesco para quebrar. Não existe. Se design é projeto, se design é estratégia, vai falar comigo, você faz branding assim? Jamais. Não, você tem processo. E outra coisa, processo é passível de ajuste, de alteração, de mudança de rota, né? Então o design, ele fica com essa pressão toda de chegou um negócio no papel de pão pra mim, eu tenho que criar e tenho que criar de primeira, tenho que aprovar de primeira. Não pode ter alteração. Porque se tiver, isso diz respeito a mim pessoalmente. Eu sou um péssimo criativo. Porque a deusa da inspiração não me possuiu neste momento. Não estou inspirado. Não, cara. Se é projeto, se é estratégia, se você tem que saber técnica... Você precisa contar com mudança de rota, você precisa contar com alteração, com visões de outras pessoas também, não fazer o trabalho sozinho. E usar um pouco desses recursos que eu acho que a gente bebe muito em branding, né? Os testes, as pesquisas. Sim. Que é uma coisa que eu vejo muito pouco o designer requisitar isso também. Ele não vai pedir, porque dói, né? Dói falar que tá ruim, que não tá bom, que não tá acompanhando a estratégia. Porque ele isso, se sente ofendido. Porque isso é uma coisa que na publicidade, principalmente no branding, a gente faz muito, né? A gente testa a comunicação. A gente conversa com o consumidor para entender o que ele está vendo ali. Né? A gente acompanhou o trabalho do Itaú, que é uma coisa simples que a gente viu, que foi quando eles fizeram aquela qualitativa pedindo para as pessoas desenharem, né? Deram uma caixa de lápis e pediram para as pessoas desenharem como que era o logo do Itaú. Uma coisa tão simples que entendemos que as pessoas não lembravam do azul, elas não lembravam do amarelo, elas só associavam laranja e elas desenhavam com base naquilo. Ali era um bom teste para saber como é que estava a pregnância. Sim. Era um bom teste para ver como as pessoas tinham esse recall dessa marca, que cores predominavam. E eu não vejo esse processo criativo junto com os designers também. Eu não vejo eles voltando e falando, olha, eu fiz essas 3 opções, mas eu queria testá-las. Eu queria entender se o consumidor entende isso aqui. Ou como ele faz essa leitura. A gente viveu um processo agora muito bacana. Na consultoria, a gente tem um cliente que vai fazer uma mudança de visual. Só que ele estava muito receoso que o visual novo não performasse tão bem quanto o antigo. Então, dentro do briefing, ele falava, eu sei que a gente precisa ter uma nova estética, porque a nossa é muito datada, muito ultrapassada. Só que eu tenho muito medo da nova estética não conectar com o público, ou que essa nova estética se distancie do que a gente era como proposta original. Eu não sei exatamente se seria uma boa mudar. Então ele sabia que precisava, mas não necessariamente ele tinha certeza de que o caminho que a gente ia sugerir seria o ideal. E foi uma das poucas vezes que a gente viu, assim como cliente mesmo, a gente testar a mudança de um key visual, em que a gente conversou com o consumidor, como ele reconhecia esse key visual antigo, através de uma quantitativa, ele dava algumas notas para alguns atributos, e a gente mostrava o key visual 1 e o key visual 2 e pedia para ele dar outras notas. E aí, quando a gente comparava, a gente buscava o que a gente chama de uplift, que é, ele avaliou o key visual atual com nota 7 no atributo de segurança. O key visual novo, ele avaliou com nota 9. Então, a gente teve um crescimento de percepção dentro do atributo de segurança pela mudança estética. Então, isso é um bom indicativo de que a gente não vai ter problema. Como a gente viu também o contrário. A gente viu o key visual novo desempenhar negativamente para desconstruir alguns atributos. Que era justamente ele falar, olha, eu não enxergo simplicidade nesse novo. Antes era nota 5, agora é nota 2. Então a gente já não era tão forte em simplicidade e a gente ficou pior. E a gente começa a ter critérios para poder tomar uma decisão. Né? A gente testou isso junto com o consumidor e testou também na parte de performance. A gente veiculou os anúncios com o key visual novo e o antigo e fez um teste AB para entender como eles desempenhariam, quanto também a sua performance, etc. Tudo isso para perguntar: existe alguma cultura de pesquisa dentro do design, do ponto de vista de teste, de usabilidade, de percepção, ou ainda é um assunto que falamos muito pouco sobre ele? Eu acho que
no design de interface, acredito que tem muito mais. Você está mexendo ali com a experiência do usuário e a experiência é muito mínima, né? De quantos segundos você fica ali, quanto tempo você vai clicar, né, no botão, qual botão você vai clicar e etc. Então, eu acho que em UX e UI existe bastante, assim. Tanto que eles favorecem muito essa parte de performar, né? De usabilidade e tal. Mas no gráfico, eu não percebo. Aí eu vou falar do meu ponto de vista, da minha vivência. Não percebo e acho que os designers trabalham muito sozinhos, justamente por causa dessa cultura do gênio criativo. Uhum. Que ele vai tirar da cartola. Que ele vai tirar da cartola, e se ele não tirar, isso é uma ofensa pessoal a ele, né? Então, existe muito esse medo, esse receio, insegurança. Eu dou aula para designers há 8 anos e eu sei que a insegurança é um dos maiores dores deles. Porque é isso, sim. Então, por exemplo, eu crio desde que eu era criança. Eu desenhava, eu que fazia as cartolinas na escola. E isso sempre foi considerado um talento, um dom, sabe essa coisa? Uhum. Você é bom. Leva jeito. Leva jeito. E aí é um dom, é algo que você não fez muito esforço, mas você tem essa habilidade. Então o que você pensa? Isso faz parte de mim. De mim enquanto pessoa. E aí depois eu transformo isso numa profissão em que eu preciso, que vai pro mercado, que eu preciso ter aprovação, que eu preciso ganhar grana. Aí você já começa a confundir um pouco as coisas. O que faz parte de mim, pessoa, e o que é minha profissão mesmo, que precisa de ter o aval dos outros. Então eu acho que existe essa confusão. E eu não sei, eu acho que é um exercício pra gente ir aos poucos quebrando essa crença, sabe? Nossa, eu acho essa reflexão excelente. Acho que pode terminar o episódio aqui. Porque a gente estava conversando antes da gravação aqui, e isso traduz muito, né, o que a gente estava falando antes, né? Antes da gravação, a gente estava conversando muito sobre designers que têm um apreço à estética muito forte, a uma execução incrível, né? E um cuidado, um capricho para de fato ser isso, aquilo que representa o designer. É a cara dele, é o portfólio dele, é como ele cria. E quando a gente pega essa questão do gênio criativo e joga no mundo real, do qual ele tem 6 níveis de aprovação numa empresa, que não tem verba para comprar fonte, que vai ter que usar o que está aberto, que o gerente gosta do azul e o outro gosta do rosa, e o outro gosta do preto. É aí onde o gênio criativo, de fato, ele provavelmente ele não sobrevive no final das contas. Se ele se sente esse gênio criativo. Porque imagina se você cresce falando, não, eu sou Itamara, eu faço cartolinas desde criança. Né? Tipo, tudo que eu fizer, ele tem uma razão de ser. Sou artista, né? O cliente vai olhar e vai entender. Se ele não tá entendendo, é ele que não tem repertório. Eu estou coberta de repertório. E no final das contas, não é assim que o mercado funciona. Exatamente. Eu acho que é essa a grande dor, assim. E a gente precisa desmistificar. Eu acho que é essa a palavra, desmistificar. Aos poucos eu tento sugerir algumas coisas para os designers. Uma das coisas para aqueles que trabalham, tem muito design freela, né, que trabalha por conta própria, autônomo, que divide o seu processo, cara. Pega a aprovação por partes, sabe? Se acostume com o ajuste. Ou até diga pro seu cliente que o ajuste faz parte. Porque eu sei que o cliente também fica ansioso. Porque essa crença, Gali, não é só do designer. É do mercado. O mercado vê no designer um artista. Não sejamos hipócritas. Verdade. Vamos colocar o peso no lugar certo também. O mercado, ele cobra. Teve uma cliente que chegou pra mim e falou assim, como é que você cria o logo? Você sonha com ele? Eu falei, amada, se tem uma coisa que eu não quero fazer é sonhar com o logo. Deixa eu sonhar com belas praias, com viagens, né? Pelo amor de Deus. Sabe? E eu falei assim, sonhar? Eu falei, da onde que essa pessoa acha que eu tiro? Gente, sonhar. É a mesma coisa que compositor de música, né? A pessoa, ela dorme, ela vê um mar e fala, ai, deu uma música, isso aqui, ó. Isso. A música vai ser hit, é essa que vai ser hit. E ela não era designer, era uma cliente. E eu falei, cara, olha a pressão que essa pessoa me colocou aqui. Que eu falei, gente, se eu não sonhar, se a melatonina não bater... E tem que ser um sonho bom, né? Tem que ser um sonho incrível. É verdade. Você tem que ser visual esse sonho. Você vai ter que enxergar claramente. Saber executar também depois. Exato. E aí você fica assim, cara, olha, então é uma pressão que vem de vários lados. Então é o mercado me pressionando, eu me pressionando. Na hora que você não consegue criar, eu falo por mim, você entra na noite negra da alma. Você fica assim, perdido, triste. Meu namorado sabe que às vezes eu tô deprimida. Por quê? Eu falei, tô com bloqueio criativo, não tô conseguindo. E você fala assim, eu sou péssima. Gente, eu não sirvo pra isso, não sei fazer um logo. A Itamara da cartolina, ó, é uma impostora. É uma impostora. Lá na época da escola ela fazia, agora não faz mais.
Então, assim, pra você ver que é uma crença tão forte que mesmo que conscientemente eu saiba disso, eu ainda sinto isso, né? Então, é um problema cultural que a gente precisa E eu acho que tem um ponto aqui que eu falo muito pro meu time. A gente tem uma frase de cultura que a gente repete dentro da empresa muitas vezes. A gente sempre, como premissa, vai levar o melhor modelo do que a gente acredita que precisa ser apresentado para o cliente. Então, a gente vai fazer um monte de exercício interno, vai selecionar 2, 1. Talvez a gente vai apresentar só um caminho criativo, ou só 2 caminhos criativos. E a gente vai fazer toda a defesa e vai apresentar, etc. Do lado de lá, nem sempre existe uma cultura de entender o que a gente está apresentando. Então, nosso papel é ensinar também. E aí entra o meu lado professor, de entender, de explicar, de trazer o método, para deixar ele fazer a sua escolha. Em alguns momentos, o cliente vira e fala: gente, lindo, mas eu não quero. Eu não quero que mude. Eu quero que volte ao anterior. Eu quero que seja igual. Eu quero que não mexa na cor. Sei lá, ele pode falar isso. E a gente brinca, né? Tem uma frase que a gente fala dentro, assim: o capitalismo venceu agora. Sim. Venceu. Ele vence bastante. Ele venceu. Tipo, eu já falei, já defendemos, já trouxemos opções, já defendemos os caminhos, já fizemos teste, já fizemos tudo aquilo. Se no final o cliente que tem o apego, que ele tem essa alma artística que o próprio cliente às vezes tem, né? De falar: não, mas as minhas referências estéticas estão diferentes dessa que você está me apresentando. Cabe também a esse papel desse designer e do estrategista, ou dos dois juntos em uma pessoa só, a entender que também existe um teto. Que a gente também não vai agora se desgastar como relação com o cliente, quando na realidade ele também se esgotou. Né? Eu tô contando isso aqui, é um caso de um cliente que a gente tem hoje, que todo o nosso ponto de contato com o cliente já virou pra gente e falou: gente, a gente já sabe que vocês apresentaram melhor. A gente sabe. Mas a pessoa lá em cima não quer. Mas não se preocupem com a imagem de vocês estão tranquilos. A gente sabe que vocês apresentaram um caminho incrível. A gente tá triste também do nosso lado, porque a pessoa que tem que aprovar não aprovou. E aí, eu vejo que o design às vezes leva isso para um pessoal de uma dor de uma discussão, que eu não sei se isso... Eu acho que para mim a maturidade e o tempo, ele ensina. Né? Quando a gente fala do capitalismo venceu, é porque para mim eu já cheguei num ápice que assim, eu já tenho 35, gente. Tô 5 para 40. Se eu vou ficar discutindo agora porque ele não gostou da fonte que eu apresentei, eu ficar defendendo até a morte que a fonte que ele gostou não é a melhor, etc. E ele mesmo não tá afim, o capitalismo venceu. E tem uma coisa também, né? Designer também tem que entender essa praticidade no mercado. Vocês acham que grandes marcas não vão ter isso também? Do cliente também que chega e fala: não gostei? É porque ele tá fazendo o logo lá pro Zé das Couves, né? E aí ele acha que o Zé das Couves, ele que não sabe as cores, é o ignorante. Mas em grandes empresas também é assim, amado. Em grandes empresas não quero. Não gostei. Meu gosto pessoal, não gostei e tal. E você vai ajustar do mesmo jeito. Essa é uma grande falácia do mercado. De achar que o lugar que a gente admira como produto é um lugar que todo mundo manja muito. E que todo mundo tem técnica. Isso. Que não acontece. E acontece. Nossa, assim, gente, o que acontece de apresentar e você falar: não, é multinacional, global, 150 anos. Não. Não, porque eu não quero. Não quero, não gostei, não era o que eu esperava. É isso. Não traduzi bem o que eu falei. Não reflete o briefing que eu mandei, sendo que não mandou nada. Exatamente. Então, assim, acho que é um exercício de separar as coisas. O que sou eu e o que é o meu trabalho, minha profissão. Exato. Né? Exato. Isso daí é uma das coisas que acho que o time... Eu tenho falado muito com o time, né? A gente sempre vai levar o melhor caminho. Sempre vai apresentar. Mas em um dado momento, a gente voltar pra casa e falar: fiz o meu melhor. Não, ninguém tá com, eu não tô com raiva de ninguém. Eu não tô com raiva do designer. Eu simplesmente tive que, como fundador, falar: gente, não vamos insistir. Vamos agora fazer o que o cliente pediu e vamos entregar. E dentro disso fazer o melhor, né? Fazer o melhor. Tem alguma chance de a gente melhorar um gradiente que seja? Tem uma chance de a gente incluir umas ilustrações que ele não pediu? Se tiver, se não tiver também, gente, você continua sendo um designer incrível, seu trabalho continua sendo valorizado, mas que este cliente, infelizmente, tem uma cultura que a gente aos poucos vai tentar quebrar. Mas por agora, a gente tem que dormir em paz. E quando você tem um cliente pequeno, que às vezes não tem repertório realmente, eu acho que vale também o exercício de... Não vou falar educar, que parece meio pedante, né? Vou educar o cliente. Não é, mas... Letramento. Exato, assim. Levar o conhecimento pra ele. Pra ele entender, assim... Eu falo isso com os meus alunos. Ao invés de você ficar num cabo de guerra com o cliente, tipo, discordo. Não, eu discordo. Você apresenta pra ele os caminhos. Então, assim, você quer algo que seja... sei lá, extrovertido, divertido e tal, mas você quer usar cores... Preto. Preto minimalista e tal. E aí, o cliente fala assim: não, mas eu quero usar isso. E você fala: sim, ok, podemos usar. Só que
Os atributos que você vai comunicar são esses. A percepção que você vai despertar é essa. Beleza? É isso que você quer? Aí ele vai falar, não, eu quero uma marca divertida. Você fala, então tá. E esse aqui vai despertar isso. Porque não adianta, é o que eu falei, plantar abacaxi e colher morango. Não adianta, eu quero essa estética, mas eu quero comunicar isso. Amado. Aí é uma marca que não se enxerga, né? É uma marca que tá meio míope ali, ela não tá enxergando. Então, eu acho que vale você mostrar também que você tem um conhecimento de como a estética performa também. Por isso que eu falo, eu gosto de falar da estética. Porque tem estratégia, óbvio, mas a estética, ela comunica, cara. E aí, se você designer também não souber o que as cores comunicam, as formas, né, a textura, como é que também você vai passar segurança para esse cliente entender? Você tá sugerindo o caminho certo, né? Exatamente. Sem falar que de marketing, brand e design, todo mundo sabe falar. Né? Então o cliente ele é realmente a pessoa que fala. O cara é engenheiro, ele é médico. Mas ele viu um carrossel no Instagram. E ele fala: esse carrossel aqui, ó, não só tá transmitindo segurança, não. Isso aqui. Eu contei um caso esses dias, assim, que eu fiquei muito em choque, né? Eu fiz uma aula nessas escolas de empreendedorismo. E aí o professor mencionou o meu nome no palco enquanto ele estava dando aula. E no intervalo, um dos alunos veio me procurar. E aí era uma médica que estava abrindo um consultório, que na verdade tinha um consultório. E ela falou assim, olha, o professor falou que você faz brand, tem uma consultoria e tal, eu queria saber como funcionam os seus serviços. Porque eu contratei uma pessoa de branding, mas eu não gostei. Então falou assim, não gostei, não sei, ela apresentou, né, essa pessoa apresentou um negócio que não sei lá. Se eu tivesse assistido um vídeo no YouTube sobre branding, talvez eu apresentasse melhor que ela. A própria pessoa falou isso. Tá. Na hora eu dei já não vai ser minha cliente, né? Dei uma respirada, porque assim, primeiro a pretensão, né? De você achar que assistindo um vídeo do YouTube você conseguiria fazer uma estratégia de branding, e não vai. Mas você tem uma convicção dessa pessoa que de fato ela sabe. Ela é uma médica que tinha um consultório, mas ela tinha certeza que ela estava avaliando corretamente uma estratégia de branding, a ponto de dizer, essa estratégia não está boa, então eu vou estudar para que eu faça melhor que você que trabalha com isso. Ai. Ela pode não ter contratado a melhor estrategista? Pode. Mas entre não ter sido a melhor estrategista e eu sei fazer sendo médica, tem uma distância, né? E esse é um bom ponto. Dessa coisa de... É o que você falou, todo mundo sabe fazer, né? E pro design, isso ainda tá ampliado, porque você tem aí o Canva, que você faz as coisas muito rápido, você tem inteligência artificial. Então, o designer é tão assim, gente, tô me sentindo ameaçada aqui, sabe? E aí, vão tirar minha profissão? E aí, talvez, voltando à nossa pergunta do início, né? Se ele precisa saber de estratégia, talvez a estratégia seja o grande diferencial de um designer do futuro. Por quê? Porque são habilidades em que uma inteligência artificial não consegue trazer, que é o improviso, que é a criatividade, que é você fazer combinações improváveis, né? A inteligência artificial vai trazer ali combinações que já são, né, pré-determinadas através de dados, mas a sua vivência, né, ninguém consegue tirar. Então, talvez o apertador de botões, que só sabe mexer em software, possa ser substituído no futuro, né? Possa ser a pessoa que não vai conseguir se manter no mercado. Mas, se você trouxer outros recursos de estratégia, eu acho que faz mais sentido. É mais promissor. E com essa, a gente encerra esse episódio. Ela acabou de amarrar. Redondinho. Nossa, amarrou aqui, ó. Porque assim, o skill humano ainda não conseguiu ser reproduzido na inteligência artificial. Né? Repertório, combinação, tudo que você trouxe aqui. E isso vai fazer com que o designer esteja um passo à frente. E eu acho que... Antes de falar de inteligência artificial, saber hoje estratégia de branding junto com o design, ele já está um passo à frente de muito designer. Sim. No episódio que a gente trouxe o Cleiton Caetano aqui, maravilhoso, Head de Design e Brand lá do Itaú, ele falou que tem há muito tempo já recrutado esses designers que têm uma capacidade mista. Ele consegue entender a estratégia, o todo, mas também consegue ter uma excelente execução estética e técnica para entregar o que ele tem que entregar. Então, assim, se você quer fazer parte de um time de design do Itaú, por exemplo, você já deveria saber de estratégia. Ou seja, para algumas marcas, talvez saber disso já te coloca realmente num passo à frente. Já é um pré-requisito, sim. Já é um pré-requisito. E pra gente coroar esse momento, eu trouxe um exemplar do meu livro para deixar com você. Já tá aqui, ó, assinado. Eu espero que esse guia te ajude a continuar inspirando, de fato, você a construir marcas mais incríveis. E traga mais uma camada de estratégia também nas suas aulas.
Ai, gente, Gali, obrigada. Eu posso falar do Lealtá aqui? Pode falar do Lealtá, por favor. Agora é o momento jabá, porque eu ia falar assim, como a gente te encontra, quais as redes? Fala do Lealtá. Ai, quero falar. Gente, eu sou professora, né? Eu tenho um curso chamado Lealtá, um curso de fundamentos do design. Eu posso olhar? Pode olhar aqui, a câmera é essa. Que é o Lealtá. Lealtá existe desde 2016. Ele era presencial e durante a pandemia se tornou online. A gente abre turma 2 vezes no ano. E o foco do Lealtá é justamente promover autonomia para os designers. É ensinar os fundamentos do design, os conceitos do design, como o design funciona, justamente para que você consiga criar com muito mais consciência, sabe? Que você saiba o que você está fazendo e saia um pouquinho do embromation, né? Dessa coisa do achismo, do bom gosto. Que você realmente seja um profissional de design, assim. E o curso é não só para designers, mas para pessoas que trabalham ao redor da profissão. Então, profissionais do marketing que precisam do design no dia a dia, que precisam aprovar um projeto de design e também não têm conhecimento. Acho que isso é um problema também. Saber apresentar um projeto. Como eu vou aprovar um projeto se eu não sei nada sobre design? Eu vou ir do achismo também, né? Uhum. Eu vou ir do meu bom gosto. Então, para profissionais também de comunicação que precisam do design no dia a dia, o Lealtá também é para você. E fora isso, também crio conteúdo nas redes sociais. Se quiser me seguir no Instagram, Itamara Ferreira, em todas as redes. Talvez tenha ali um underline ali, em alguma outra. Mas tô no LinkedIn, tô no Instagram. Agora eu tô no Blue Sky. Saudades Twitter. Saudades Twitter. Então, por aí, sempre criando conteúdo. Então, Mara, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Branding Tudo Podcast. Foi um prazer receber você aqui. Estava ansioso para esse episódio e a gente piscou, acabou, né? Sim. Como sempre, os episódios aqui passam assim. Obrigado pela generosidade em compartilhar muito do seu conhecimento. Eu amo ouvir você falar, eu já disse isso para você. Amo ouvir a sua clareza de pensamento, né? Eu acho que uma das grandes características da sua forma de ensinar é essa clareza. Não é complexo, não é difícil, não é técnico, é simplesmente o design colocado no dia a dia prático das vidas das pessoas. Então, muito obrigado. É isso. Eu acho que uma das minhas missões é justamente mostrar que o design está em tudo e ele é para todo mundo. Então, a gente precisa aproximar ele das pessoas. Que bom que eu consegui fazer isso. Perfeito. Obrigada, gente. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito, mandar para pelo menos 3 amigos que são designers, que estão sofrendo com esse lugar de estratégia versus design. E se você não mandar, você já sabe. O seu passaporte de cidadão será bloqueado. Eu vou encontrar você na internet e vou bloquear você não vai acessar nenhum conteúdo mais, você não acessa mais o nosso vilarejo, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast.